Eclesiastes capítulo 9. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso, e cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença, pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. A mesma coisa acontece com todos, e isso é o pior de tudo, o que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade, de loucura, e de repente elas morrem. Mas quando se vive neste mundo existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão simplesmente esquecidos. Os seus amores e os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito, enquanto você viver neste mundo de ilusões. Aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Eu descobri uma outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais ricas nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte, da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar, como aves que caem de repente na armadilha ou como peixes apanhados na rede. Nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como este mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Eclesiastes capítulo 10. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam as pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado as pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem arracha lenha acabará se machucando. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar, mas sem dinheiro não se pode ter uma coisa nem outra.
Não critique o governo, nem mesmo em pensamento, e não critique um homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Salmos capítulo 66. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria, cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos, digam isto a Deus, como são espantosas as coisas que fazes, o teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti, o mundo inteiro te adora e canta louvores a ti, todos cantam hinos em tua honra, venham e vejam o que Deus tem feito, vejam com espantos as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas, Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram um rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo poder Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem ao nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, Tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provastes. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocastes cargas pesadas nas nossas costas. Deixastes que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxestes para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados, e te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isto mesmo te darei. Levarei as ovelhas para serem queimadas no altar, oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado meus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. João capítulo 7. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: Saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os meus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: A minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: Ele é bom. Não é não, ele engana o povo, afirmavam outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: Como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: O que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês estão querendo me matar? A multidão respondeu: Você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse: Eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: Não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é, e nós sabemos de onde este homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto:
Será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem, mas eu conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus e por isso ele e o chefe dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse: eu vou ficar com vocês só mais um pouco e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai que não poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar aos não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir aonde eu vou? O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram um homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles, e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta.